Levítico capítulo 7. Aqui continuamos então vendo os manuseios daquilo que as ofertas tinham de material para serem executadas, né? E de que forma então deveriam ser manuseados nesse capítulo a respeito da oferta pela culpa. Então começamos esse capítulo, por exemplo, assim, ó, esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. Então, o animal que é uma oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, etc, etc, etc. Aqui então está o detalhamento de que maneira deveria ser feito este processo. Também nós vamos encontrar de que forma deveria ser executada ali o holocausto a respeito das ofertas pacíficas. E também nós vamos ver aqui que Deus, num primeiro momento, ele proíbe de comer sangue e gordura, algo bem interessante. A partir do versículo 23 você vai ver isso ali no versículo 24, né? E vê um mandamento muito claro de Deus no versículo 25: quem comer a gordura do animal da qual se trouxer ao Senhor, oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo, obviamente porque a gordura era tratado como aquela parte prioritária da oferta. É aquela coisa que quando você põe uma gordura para assar numa churrasqueira comum, aquilo cheira, exala, né? Exala aquele cheiro maravilhoso de carne sendo assada, né? Quem que não gosta de um churrasco? Só que isso aqui era uma prioridade a Deus. Então, obviamente que se você for olhar de uma perspectiva um pouco superficial, mas poxa, se comer a gordura, Deus manda eliminar do povo, que Deus tirando. Não é isso. É porque esta era a parte que Deus exigia. E quando você olha também aqui no capítulo 7 de Levítico, você vai ver que para o fim do capítulo, lá a partir do versículo 28, se fala sobre a porção dos sacerdotes. Então, uma vez que todas essas sequências de grandes ofertas, de ritualísticas, eles eram cumpridos, Deus ele era tão perfeito nessa exigência que ele fazia a esses sacerdotes, que também não se esquecia de dar o sustento a eles. Então, claramente, aquilo que sobrava de algumas determinadas ofertas, e você vai ver essa riqueza de detalhes nas leituras, era uma porção dos sacerdotes que eles podiam ter para o seu próprio sustento. Então, insisto, né, não se trata de demonizar aqui os sacerdotes. Os caras estão lá recebendo as ofertas, né? Então desde aquele tempo já haviam falsos sacerdotes. Não é isso, não faça essa confusão não. Aqui Deus ele escolhia esses sacerdotes, ele separava realmente do povo para ser exclusivamente dedicado a Deus. Então claramente, por serem dedicados a Deus, eles não podiam morrer de fome, não podiam não ter sustento. E o sustento deles vinha desta sobra destas ofertas. Então claramente as ofertas tinham todos os seus sentidos, todas as suas direções, significados, mas Deus na sua infinita perfeição não tratava as ofertas do povo com nenhum tipo de desperdício. O que sobrava era o sustento dos sacerdotes, e isso é maravilhoso porque, inclusive, esses sacerdotes estavam trabalhando de fato. Eles estavam ali servindo de forma contínua naquilo que Deus havia determinado que fosse, bem diferente de muitos pseudos pastores de hoje em dia que vivem nas suas casas caríssimas, né? Para mim é bem difícil de entender hoje em dia um pastor que tem uma igreja de sei lá quantos membros tem, mas que os irmãos da igreja dele às vezes não têm o que comer e o pastor está morando numa mansão num bairro chique de 5 milhões de reais. Eu tenho bastante dificuldade de entender disso, porque os primeiros ofícios sacerdotais que nós lemos aqui na palavra de Deus, os sacerdotes comiam do que sobravam. Eles não eram a prioridade.